Estamos de volta na Ação em Reação, hoje, 1º de agosto, segunda-feira. Hoje temos como convidado aqui o comentarista e advogado criminalista Armando de Matos Júnior. Tudo bem, Armando? Tudo bem, é um prazer novamente estar aqui ao lado do meu amigo. Eleições na Prefeitura de Santos, hein? Os bastidores estão se movimentando, né? Mas vamos deixar para falar isso aqui daqui a pouco. Hoje vamos falar também sobre a máfia do ferro velho, né? Saiu na Veja desse final de semana as máfias que são funcionários de empresas de seguros que são suspeitos de usar carros com perda total no esquema para alimentar quadrilhas de roubo e furto de veículos. Acusação grave, né? Outro dia nós tivemos aqui o Zinho comentando sobre essa questão de algumas seguradoras que estão fazendo aquele seguro popular, né? E aquele seguro popular é que você tem o seu Toyota, ele sofreu alguma avaria, aí eles vão colocar peças usadas no seu carro. Mas, por exemplo, uma válvula que dura 60 mil quilômetros, eles podem pegar de um carro que capotou, que tem 80 mil. Então, aquela vela já não está mais funcionando mais. Uma vela de tungstênio, vamos supor que dura 80 mil quilômetros, pode ser de um carro que estava bom, mas que o proprietário não tinha trocado a vela e a vela estava com 100 mil quilômetros. Como é que você vai saber isso? Não vai ter o Inmetro para ver. E também, segundo o ZIN, algumas empresas e algumas concessionárias, isso pode aumentar o roubo de veículos, né? Porque vai favorecer a compra de peças paralelas ou peças usadas e pode vir de uma certa roubalto, né? O que você acha disso, Armando? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente ao lado dos nossos amigos. E o problema do seguro dos carros, dos automóveis, nós pagamos um preço elevadíssimo porque a seguradora ela não absorve prejuízo. Explicando melhor um pouco. A empresa, ela sabe a quantidade de automóveis que são roubados, furtados, esse prejuízo. Repassa para o preço das apólices. A prova disso, dependendo de cada região que as pessoas moram, o preço é diferente. Se você mora em São Paulo, num bairro que tem um índice elevadíssimo de furto, de roubo, o teu seguro ele é mais caro. Se você mora numa cidade pequena, em que não existe tanta subtração, tanto roubo ou furto dos automóveis, seu preço ele é menor. A seguradora ela não absorve, como eu disse, nenhum tipo de prejuízo. Mas quanto à sua pergunta, eu estou de acordo com você. É inadmissível você bater o carro e aceitar que coloque uma peça recondicionada. E você não sabe nem a origem. Se é um motor, ele tem um número, dá para você saber, etc. Mas um para-choque, um para-lama, um espelho retrovisor, que são caros, né? São peças caríssimas hoje, isso vai fomentar a indústria do crime. Por que a indústria do crime funciona? Porque existem pessoas na ponta que vão lá e compram. Aquele sujeito metido a esperto que não quer ir na loja e comprar uma peça, então ele vai nessas lojas chamada peças recondicionadas, que nós sabemos que são produtos de crime. Uma pessoa ali tomou um tiro, perdeu a vida por conta daquela peça. Às vezes uma família toda, uma pessoa é sequestrada, o carro ele é subtraído, etc. Essas peças vão para o mercado. E quem ganha dinheiro com isso? É uma cadeia. Aquele que roubou, que comprou e o que vai vender a peça. E você acha que está fazendo um grande negócio? Você está alimentando a indústria do crime. Chegando em São Paulo, ali na Avenida Ricardo Jafé, né, você observa ali a quantidade de lojas, algumas até legais, mas nós não sabemos a origem desses veículos, ninguém fica sabendo. A polícia controla da forma que ela consegue controlar, mas lamentavelmente não entre nessa que isso é furada. Por volta das 10 horas da quarta-feira, dia 27, 135 homens do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, da Polícia Civil, e 5 promotores estaduais cumpriram 9 mandados de prisão, de busca e apreensão, de uma operação batizada como Lavoisier, em referência ao químico francês que tinha a máxima. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. O alvo era os galpões de São Paulo, cidade próximas. Alguns desses espaços eram usados por grandes seguradoras que realizavam leilões de carros de clientes indenizados ou com perda total. Esse carro, ao invés de ir para um ferro velho, acaba voltando para a circulação. Acho que aquele carro que tem uma pequena avaria, uma pequena batida, ele é reformado, recondicionado e ele pode ser vendido sem problema nenhum, num leilão. Agora o carro, que só existe hoje o documento dele, porque pegou fogo, porque ele bateu, está tudo retorcido, não se pode mais comercializá-lo. Mas existe lei que já toma conta disso, mas não existe fiscalização. Perda total, acabou, o carro essa placa desse carro, esse documento deve ser aniquilado pelo órgão de trânsito.
Para quê? Para que não peguem aquele chassi e montem em cima de outro veículo. Como é que eles fazem? Eles pegam uma documentação boa de um carro sinistrado, eles subtraem um carro com as mesmas características e fazem a remarcação do chassi, dos vidros. O profissional faz isso com grande tranquilidade. Não fica perfeito, mas eles fazem. E colocam esse carro no mercado. Às vezes você vai numa loja, até uma loja grande, conhecida, e você acaba comprando um carro subtraído, um carro que é produto de crime. Por isso a obrigatoriedade hoje daquela perícia, tanto para vender como para você comprar, exigência da perícia. O próprio órgão de trânsito determina que você faça uma perícia preliminar. Então lá eles vão ver o número do chassi do carro, do câmbio do carro, dos agregados do carro, que são peças que existem dentro do carro, ver se bate com a ficha de montagem, com a ficha técnica daquele carro. Caso contrário, você pode ir numa grande loja e ter um prejuízo muito grande. E pior que não é na hora isso, às vezes anos depois. A polícia chega na tua casa, apreende seu carro e você vai na loja, essa loja nem existe mais, e você vai ficar com esse prejuízo. Muito cuidado. Mandar um abraço para o pessoal da Zinho Car e da Frota Vento, né, que devem estar essa semana na outra falando aqui sobre esses problemas com o seguro. Né. Pesquisa da Unifesp aqui em Santos, Armando, mostra que menores têm acesso fácil a bebidas. Então eles puseram vários menores de 18 anos, foram em vários estabelecimentos na cidade e 55,5%, ou seja, de 100 estabelecimentos que eles entravam, 55, 56, mais ou menos, 55,5 vendiam bebida alcoólica para menores, né? E a prefeitura culpa a fiscalização estadual, a estadual fala que é municipal, e aí complica. O problema é que os menores estão tendo acesso a bebida, e você sabe que isso dá crime de, podendo chegar de 2 a 4 anos de reclusão, né, para o comerciante. Eu fico feliz com a Unifesp, o trabalho que eles tiveram, mas com todo respeito não carecia disso. É que eles trouxeram um número preciso, né? Mas foi perfeito o trabalho, né? Perfeito, maravilhoso e deve ser fomentado. Trabalho útil, né? Porque às vezes a gente tem trabalho universitário... Sim, mas um trabalho útil. Desculpa, pesquisando o sexo dos anjos, né? Sim, Eu vi outro dia uma pesquisa veterinária que é o efeito do sistema nervoso do peru ao ser atropelado. Trabalho de doutorado. Desculpa. Quantos perus são atropelados no mundo num dia? 1,5. Que isso aí vai melhorar para a ciência? Lógico, se você pegar o efeito neurogênico, jogar para o ser humano, tá, tudo bem. Mas assim, agora essa pesquisa é útil, né? Essa é útil. Por quê? Porque traz a realidade. Os pais ficam sabendo doravante que metade dos estabelecimentos comerciais que vendem álcool, 50%, metade, vendem álcool para menores. Então, o seu filho, você acha que seu filho vai para a rua, vai numa balada, vai numa festa, etc., ele vai comprar substância alcoólica em qualquer lugar. Qualquer lugar não, metade deles, né? 50%. É uma matéria muito interessante e, além disso, outros problemas. Porque esse menor está em companhia de um outro maior, está dirigindo o carro. Então, eu não vou beber, não, mas acaba bebendo, acaba consumindo álcool. Olha o que aconteceu aí há 3 semanas atrás. Canal 3. Um acidente. Por causa do álcool, né? Então, nós observamos isso. O trânsito hoje, ele é perigoso por vários motivos, afora o álcool. E a fiscalização? O poder público não tem condição de fiscalizar tudo o tempo todo. Ah, mas você não pode sair com o carro embriagado, você não pode sair com o carro após consumir álcool. Mas não existe uma fiscalização efetiva o tempo todo. Existe uma outra comando aí da polícia, você é parado na estrada, uma vez ou outra. Deveria ser intenso, deveria ser certeza. Saiu com o carro, você está numa situação suspeita de madrugada, tal, vai ser parado, vai ser flagrado e será conduzido a uma delegacia de polícia. Como as pessoas sabem que isso não vai acontecer com grande frequência ou quase nunca, as pessoas arriscam com a sorte, os acidentes acontecem e hoje o trânsito nosso aqui é um dos que mais mata no mundo, lamentavelmente. Parabéns para a Unifesp, né, e também com parceria com a Prefeitura de Santos. E mostrando como não tem nada a ver com o poder aquisitivo do local, no centro e na área continental, os menores conseguiram comprar latinha de cerveja em todos os pontos visitados. Então fizeram no centro, o cara foi lá no centro, todos. Não quer dizer que todos os comerciantes vendem, porque eles fizeram por amostragem. Então não precisa esganar o comerciante que você compra lá cerveja no centro e tal. Eles fizeram por amostragem, mas no centro todo mundo vendeu. Não foram todos comerciantes pesquisados, né? Todo mundo que foi lá, tá, mas eles têm 500 comerciantes, eles foram em 30, vamos supor, mas todos venderam. Na área continental, todos venderam. Nos morros, 70%.
Na orla, 61%. E na zona intermediária, 50%. E na zona noroeste, apenas 40% dos comerciantes. Então ele chegou lá no centro, na área continental, todo mundo vendia. Na zona noroeste, 40%. De cada 10 comércios que ele foi, 6 não venderam. Quer dizer que você tem que ver que não depende muito, né? Você vê na zona noroeste... Do poder aquisitivo. Exatamente. E a quantidade de estabelecimentos foi definida num total de amostragem. 11% do universo de Santos, ou seja, tinha 2.470 endereços, eles pegaram 270 comércios, com 30 adolescentes de 14 a 16 anos. Você está falando em 14 anos, 15 anos, certamente o comerciante sabe que é um garoto. Agora, quando tem 17 para 18 anos, difícil. 16, um garoto alto, uma moça alta, peça o documento. Mas se não pedir documento, ele não vai vender, né? Ele não vai ganhar dinheiro. Bom, então vende álcool para criança de 12, 13, 14 anos. Se pegar, é 2 a 4 anos de reclusão, vai preso, né? O problema é que não há fiscalização, não existe uma fiscalização constante, tanto nos estabelecimentos comerciais como nas ruas, verificando se as pessoas estão embriagadas ou não no trânsito, e isso gera morte todo dia. Nós vamos ler os jornais aí, locais ou de fora, sempre o trânsito matando. Temos que parabenizar aqui a TV Com, como o doutor Armando falou, a Unifesp, pelo trabalho colocando jovens de 14 a 16 anos, né? Quer dizer, não colocou nem o 17 para não ficar na dúvida, né? Exatamente. Que tem meninas de 17 que parece que tem 20, né? Hoje em dia, né? Arrumados, maquiados, também, né? Altos rapazes. Aí, 17 anos, parece que até tem mais de então, 18 mas anos. Ele colocou 14 a 16, trabalho 30 adolescentes, 2.470 endereços, vão pegar 11%, 270. Trabalho muito bonito e útil para a sociedade. E várias fases da cidade, intermediárias, zona noroeste, área continental, quer dizer, pegou todas as áreas da cidade, quer dizer, um trabalho perfeito, né? Mas me permita também, meu amigo Filete, os pais precisam colaborar e analisar os seus filhos. Em que sentido? Não é invadir a privacidade, não é de invasão de privacidade. A moça chegou em casa, o rapaz chegou 2, 3 horas da manhã, o pai tem que precisa estar acordado. Não vou me meter nisso. Como não vai se meter? Verificar como é que está o seu filho, o odor do seu filho, se ele tem alguns sintomas que usou entorpecente, usou álcool, usou droga. Os pais não fazem mais isso. Então eles entregaram a sorte e a sociedade depois reclama. Mas os pais precisam prestar atenção nos seus filhos, que não fazem mais. Pediatra morre vítima de infarto após ser assaltada. Uma médica pediatra morreu na noite de sexta-feira. Ela foi assaltada na Avenida Bandeirantes, no Piratininga, em Santos, e sofreu um infarto horas depois de ter sido abordada pelos criminosos. Harolda Romualdo Pacheco, 73 anos, pediatra, ela voltava para Santos após ter trabalhado no Hospital de Cubatão. É um absurdo, né? Não é um absurdo, é mais um absurdo. Isso acontece toda hora na estrada. E ao prejuízo para a sociedade, uma médica atuante, uma pediatra. Quantas pessoas agora vão ficar sem o tratamento dela? Vamos esquecer aqui a família, falando as pessoas que ela atendia lá em Cubatão, se dedicava, uma pessoa extremamente capaz, colega da minha esposa, que é pediatra também, uma pediatra famosa no meio, conhecida, e a sociedade perde uma pessoa do bem, lamentável. Então a pediatra Harolda Romualdo Pacheco, 73 anos, era amiga da Sandra, sua esposa. Sim. Sandra de Matos, né? Isso. Conhecida como Sandra... Sandra de Matos, Sandra Minacal de Matos. Minacal, isso. Sandra Minacal. Ela que é pediatra também. Exatamente, pediatra também, amiga da doutora Harolda Romualdo Pacheco, 73 anos. Foi assaltada, chegou na delegacia, sofreu um infarto. O que a gente vai dizer? A cada dia tem uma coisa dessas. O que a gente vai dizer? Que comentário cabe? Tem horas que a gente não fica em condições de dizer alguma coisa além do que deveria ser dito, porque não há o que dizer. Você todos os dias vê as coisas acontecendo. Não morreu no assalto, não foi baleada, não... Sim, mas esteve sob a arma de um bandido, porque eles são os senhores da vida e da morte de todos nós. Eles decidem quando é em nome do diabo, porque diziam sempre que Deus dá a vida e tira a vida. Hoje, para alguns, Deus dá a vida, para outros parece que é o diabo, que já nascem com ele no corpo. Mas quem decide tirar a vida hoje são os diabos que andam por aí.
eles decidem se você morre, se você dá tudo que você tem para eles, ou se você infarta como consequência da emoção, da comoção negativa que você vive no momento em que você é presa fácil, refém da violência de um maldito que resolve pura e simplesmente tirar o que é seu. A sociedade de hoje é uma sociedade em que cada um quer ter, já como regra. Como regra. Tem uns que são doadores, tem uns que dão. Mas a regra é eu quero ter. E aí aparecem alguns que querem ter à custa de tirar dos outros. Uns a mão armada no meio da rua, outros disfarçadamente no exercício das suas atividades sujas, e outros até no exercício de um capitalismo selvagem que nos ensinou que os nossos valores são os valores exteriorizados no que nós temos. Esses são os valores que se ensinam hoje à sociedade brasileira. E no mundo inteiro está mais ou menos assim. A tal sociedade cristã ocidental. O mundo ocidental é civilizado. Bárbaros são os do Estado Islâmico, são os árabes que estão no lado de lá. Ou então, como sempre aprendemos, da Rússia para a direita. É a Rússia, é o japonês, é o chinês. Esses foram os bandidos sempre que Hollywood mostrou para nós. Nós somos a sociedade impecável, a sociedade branca, né, cristã ocidental, que gerou tudo isso que está acontecendo aí. Capitalismo, dinheiro, ter, e os donos do dinheiro é que mandam no mundo. Só que mandam no mundo, então semearam isso que está aí. Uma sociedade com desigualdades incríveis, com pessoas que não têm pai nem mãe, com pessoas que não aprenderam o que é amor, com pessoas que não têm que devolver amor porque não receberam amor, receberam abandono, indiferença, ódio e assim por diante. E aí a gente estranha e chega a chamar de malditos aqueles que muitas vezes nem nasceram assim, passaram a ser assim. Eu já não tenho mais o que dizer, porque por enquanto não está acontecendo com a família da gente. Está acontecendo com a sua? Já aconteceu com a sua? De alguém morrer baleado ou ficar sob a mira de um revólver? Já aconteceu com a sua? Graças a Deus não. Eu já estive 2 vezes sob a mira de um revólver. 2 vezes. Eu já tive uma. E o sujeito não atirou, porque naquele momento deve ter sido o Espírito Santo, Nossa Senhora de Fátima, sei lá o que aconteceu na hora, só pode ser isso, porque ele tinha tudo para atirar, né? Porque eu reagi, eu não sabia nem que o camarada estava armado, dentro da farmácia Drogazil, na Praça Mauá. O cara vinha vindo na minha direção, eu estava no fundo da farmácia, ia saindo, e ele disse, para trás, arrumado, com coletinho, camisa social e tal. Quando ele chegou em mim, eu falei, esse camarada deve ser louco, ele ia me dar uma trombada, eu dei uma patada no peito dele e ele caiu no chão. Quando ele já estava caindo no chão, tirou um 38 aqui de trás, da cintura. Eu virei de costas, ele me deu com o cano da arma nas costas, na direção aqui da coluna. Lombar? Coluna. No lombar, o dorsal, sei lá, aqui atrás. E deu. E não te coça, seu isso, que senão eu te mato. E eu fiquei com aquela arma cutucando as minhas costas um bom tempo. Desmaiaram 2 balconistas da farmácia. E até que ele enfiou a mão no meu bolso, tirou o dinheiro que eu tinha. Nisso vem de dentro um outro armado com pacote, já estava assaltando lá dentro o gerente, o escritório, a gente não sabia. E correram, e logo 2 minutos depois chegou, naquela época, aquelas viaturas que eram cor de abóbora e pretas. E foi a sorte que chegaram depois, porque senão
nós íamos ficar reféns ali, não sei o que podia acontecer. Então é uma sensação em que você diz assim, bom, estou morto. Porque o camarada levou uma patada minha, falei, ele, de lembrança, vai me deixar uma bala dentro do corpo. Mas, inexplicavelmente, não atirou em mim. E ele caiu no chão quando eu dei nele. Essa foi uma vez. A outra vez, na São Paulo, na Lorena, com a Pamplona, trânsito parado, que não anda no horário do rush, o cara bateu com a arma na minha janela, dá o relógio. E eu abri um pouco o vidro e disse, tira você porque eu não vou te dar. Então, nessa hora, você perde até a noção. Ele tirou? Hã? Ele tirou? E ele não conseguia tirar, dá o relógio. Eu digo, tira você, eu não vou te dar. Você vai me tirar, eu não vou te dar. Aí ele conseguiu tirar e foi embora. Também não atirou em mim. Então é o que eu digo, às vezes você não faz nada, o camarada tira. Eu ainda tive essas atitudes, que depois eu vi que é de mentecapto, de maluco, mas é que me dá, na hora, um inconformismo tão grande que eu fiz isso. Né? Podia estar morto. Então, esta é a sociedade em que a gente vive. Você vê todo dia na televisão as câmeras de insegurança, né? Mostrando ao vivo e a cores o que esses caras fazem, até mesmo para aparecer depois na televisão, se olharem nos telejornais e dizer, tá vendo como eu sou macho? Para os amigos, olha lá, aquele ator ali que está aparecendo naquele filminho de reality show sou eu. E fica por isso mesmo. Não há perspectiva de mudança, na minha opinião. Eleições 2016, os candidatos aí, PSDB, Paulo Alexandre Barbosa, o atual prefeito, e o vice, que eu anunciei aqui na terça-feira, não podia falar o nome, né? Eu falei, pode ser o síndico do meu prédio, pode ser o novo ministro, mas o nome é Sandoval, falei aqui na televisão, já sabia. É o cargo de noiva mais... o cargo de vice-prefeito mais cobiçado do mundo, né? Que tinham 20 candidatos para vice-prefeito, né? E tinha que discutir mais a cidade, mas o cargo de vice, acho que foi para o Guinness, né? O cargo de vice mais cobiçado do mundo foi o cargo do Sandoval Soares, que é do mesmo partido, chapa pura. Também o PPS e o DEM, Marcelo Del Bosco Amaral e o vice Moisés Fernandes, que também é comentarista aqui. O Moisés, que fez o programa e, de repente, pegou o incentivo do Cassione, que falou, por que você não sai prefeito? Ele não saiu prefeito, saiu vice aqui. Moisés Fernandes, o pessoal com a Débora Camilo e o vice, que é o Mauro Mariano, que é músico também, e o PCdoB, a Carina Vitral, e o vice a definir, né? O PCdoB com o PT. A Carina Vitral que vai ter o apoio, né? Não sei se apoio ou não, mas enfim, do presidente Lula, que diz que, do ex-presidente Lula, que diz que no dia 4, às 18 horas, vem aqui no Sindaporte. Pelo PDT, o jornalista engenheiro Paulo Schiff, e também o vereador médico Evaldo Stanislau pela Rede. Então, Paulo Schiff vem pelo PDT, o Evaldo vem pela Rede. Então, nós temos 2 vereadores aí concorrendo a vice, que é o Sandoval, pelo PSDB, chapa pura, e o Stanislau da Rede, que se uniu com o PDT do jornalista Paulo Schiff. Pelo PRTB, o professor Eralite e o Eduardo Haddad, que também chapa pura do PRTB, que é o conhecido Deta, né, que também é músico, e fizeram uma convenção diferente, que foi numa caravela, né? Então, inovaram aí. E o PSTU, o Luiz Xavier e o vice a definir. Eu tive outro dia no shopping, conversando com o Luiz Xavier, ele que é meio carrancudo na TV e tal, bravo, aquelas ideias meio de uma esquerda radical, mas é um cara simpático para conversar, um cara bem risonho e tal. Então tá aí, estão definidos os xadrez aqui, não sei se vão ter mais algumas candidaturas, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é até o dia 5, o último dia. Então está aí o quadro eleitoral das eleições de 2016 na Prefeitura de Santos. Eu estou acompanhando tanto Santos como São Paulo. São Paulo uma disputa muito grande também, tanto para a chapa principal como o vice. Mas o meu candidato a prefeito de Santos não quer sair candidato, que é o doutor Vicente Cassione. Já falei isso para ele se candidatar, mas ele não quer. Seria um brilhante prefeito. A sociedade teria um prefeito maravilhoso. Quero aproveitar esse momento também. Ontem li uma matéria fantástica de Santos, falando sobre a trajetória também do doutor Vicente Cassione, dos 50 anos. Capa da revista. A matéria não era pequenininha não, viu? Matéria grande, fantástica.
E ali ele contou a vida dele. É outro que pode ir pro Guinness, né? Tem o Guinness do vice mais cobiçado do mundo e o Cassione pode ir pro Guinness dos 50 anos de comentário no mesmo jornal, né? Exatamente. E ele ali abriu o coração, contou até coisas particulares sobre a vida dele. E só duas pessoas que eu conheço que estão na crista da onda há 50 anos. É o Dr. Vicente Cassione e o Roberto Carlos, só os dois. Que há 50 anos fazem sucesso. Ele na profissão dele e o Roberto Carlos. E o Jô Soares, né? Mas ele não tem 50 anos. Não tem 50 não tem, mas não tem. como artista, tudo, né? Então quero aqui, em nome dos colegas, advogados, né, de todos nós aqui, os parabéns ao professor Dr. Vicente Cassione. Eu agradeço muito, você me honra muito o seu comentário. E eu digo sempre o seguinte, a vida é feita de persistência. Você tem que persistir sempre naquilo que você faz, com amor, com gosto e até por obrigação. Muitas vezes a profissão é uma obrigação, já num determinado tempo indesejável, e você tem que persistir. Porque na hora em que você para, primeiro você dá um mau exemplo, né, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para todos. Segundo, porque a sensação que eu acho que eu teria parando tudo aquilo que eu faço, seria de que eu desisti da vida. E eu, apesar de ser uma pessoa conflituosa dentro de mim mesmo, eu não desisto da vida, eu gosto de viver. A gente tem faz com gosto as amarguras, mas também tem as coisas as vitórias que valem muito. Né? E foram 3 gerações dos Santines. Comecei no tempo do seu Jusfredo, peguei o tempo do meu querido amigo Robertão, e agora estou na 3ª geração. Quando eu comecei... Com Marcos Santini, 3ª geração. Marcos e Roberto. Com Marcos, Roberto, a Renata e a Flávia. E eu sempre digo, nunca tive uma vez, em 50 anos, uma ordem de censura que me dissesse, não escreva sobre isso, não escreva sobre aquilo, não fale isso, não gostamos daquilo que você falou. Em 50 anos nunca houve essa censura interna que existe em tudo que é jornal que anda por aí e que dizem que são a grande imprensa. Isso eu tenho que dizer publicamente aqui. E depois convivi com todas as gerações hoje, daqueles que estavam na redação de A Tribuna quando eu comecei, não há nenhum. Não há mais nenhum. Lauro Tubino faleceu. Todos eles. Clóvis, Alcir, Oscar, todos praticamente. E em atividade nenhuma. Daquele tempo quando eu comecei. Geraldo Ferraz foi quem me colocou na tribuna e tudo. Então, o Lauro é do teu tempo, Lauro Tubino, né? Quando eu cheguei era o Geraldo, o Clem, o Lauro, o Clóvis, o Alcir, o Oscar, o Merlin, o Ari Fortes. Eu tinha uma ligação grande com o Lauro, porque o Lauro gostava muito de animais, né? Então o Lauro sempre tinha uma ligação forte. Quando eu comecei a pegar bicho na rua e doar, o Lauro me ajudou muito. Um cara do bem, né? Tanto que durante 20 anos ou mais, eu escrevia dentro da redação. Eu ia lá para escrever dentro da redação, ouvindo os teletipos, o telex batendo, aquele barulho, né? E aquilo fervilhando, os teclados estalando das máquinas de escrever. Quando se começou a fazer, a modernização leva a isso, computador, digitação silenciosa, a redação vira um centro cirúrgico, né? Parece moderno, mas não tem aquela vida pujante. Aí eu comecei a escrever fora da redação. Então, quero agradecer não apenas àqueles que me mantiveram sempre aceso. Eu sou aquela espécie de tocha olímpica que custou para pagar. E agradecer, acima de tudo, os leitores. Porque quantas gerações de leitores? Quantas? Quando eu comecei, há 50 anos, quem tinha 60, 70, 80 e me lia, há quanto tempo já se foi? E quem não tinha nascido, mais adiante me alcançou. Então, eu agradeço a todos. E quero agradecer a equipe do AT, que é uma equipe espetacular, com a Claudinha como editora, a
Ivanir, que fez a reportagem, a subeditora, todo mundo, a Adriana, a Karina, o Stevens, é uma equipe de elite que faz o AT. E hoje a secretária de redação, a editora do jornal, a Arminda, e todos os companheiros, porque são meus companheiros, porque eu sou jornalista. Com certeza. Né? Eu quero agradecer, então, portanto, a todos, a partir desse gancho que me deu. Colega é colega, amigo é amigo, então eu agradeço a todos, principalmente a você por suas palavras. Muito obrigado, Tom. A TV Com fica muito honrada de ter o Cassione comentando aqui. Eu fiquei muito contente também, a minha família, que sempre apoiou o Cassione, ficou muito contente com a reportagem merecida, né? E acho que a gente é mais um recorde aqui para a Baixada Santista de uma pessoa que escreve 50 anos no mesmo jornal. Eu acho que você falou uma coisa que pode parecer exagero, mas eu acho que o Guinness não é impossível que eu esteja nele, porque 50 anos escrevendo para o mesmo mas os 30 órgão vai de comunicação... Se não ganhar agora, daqui a uns 30 anos, o senhor, quando tiver com 80, o senhor que vai viver muito, a gente reivindica aí o título, né? A única brincadeira que foi feita até agora, e não falou sério, foi quando você disse que eu vou viver muito. Já vivi muito. E o Guinness também para o vice-candidato a vice-prefeito de Santos, os candidatos a vice, também vai para o Guinness também, Cassione? Quando você falou nesse assunto, eu ia até te interromper para dizer o que você achou do Santos ontem, no Cruzeiro. E fomos para a vice-liderança. Eu achei que foi muito bom. Então, o meu comentário sobre a política é o que você achou do Santos ontem? Eu gostei de sermos vice-líderes. Estão querendo me derrubar aqui, eu tenho que ir para o intervalo. O cara falou aqui que o Palmeiras é igual o golfinho. Aí me derruba, tem um monte de palmeirense vendo o programa, que ele sobe um pouquinho, dá o ar da graça e logo desce. Pô, não me derruba aqui. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no Ação e Reação, no segundo bloco, hoje, 1º de agosto, primeiro dia do mês, com o Dr. Vicente Cassione, comentarista e advogado criminalista, que foi homenageado pela Tribuna na capa do AT esse domingo, né? Se você não comprou a Tribuna, você pode ir no Shopping Balneário lá, que eles distribuem gratuitamente no segundo andar. Pega a reportagem de capa do Dr. Vicente Cassione com 50 anos de serviços prestados à cidade e também escrevendo para o jornal. E também com o advogado criminalista e comentarista Armando de Matos Júnior. Armando, questão aí. Narcotraficantes embarcam 360 quilos de cocaína em navio no Porto de Santos. E a Polícia Federal, num excelente trabalho, foi avisada e apreendeu essa carga num container que tinha sido aberto o lacre. Então, para nós observarmos a facilidade, isso não é coisa de pirata não, hein? Pirata no sentido daqueles que vão ao porto para subtrair objetos no interior das embarcações. Isso é coisa de profissional. Agora, olha só como nós estamos num momento de Olimpíada, falando sobre terrorismo. Se colocaram 300 quilos de cocaína dentro de um barco, de uma embarcação daquele tamanho, por que não poderiam ter feito coisa pior? Agora, a Polícia Federal foi acionada por vigilantes, não sei exatamente de qual espécie, se vigia de bordo, se pelo vídeo monitoramento, eles não explicam exatamente o que aconteceu. Agora, que facilidade. E tenho certeza, alguém da embarcação, não digo quem, não conheço, não sei, mas alguém facilitou. Porque 300 quilos, gente, não são 300 gramas. É muita coisa. O pessoal sabia que estavam guardando aquilo e mais. Na outra ponta, quando chegassem ao país destinatário, alguém de lá também teria facilidade para retirar 300 quilos de cocaína. Então isso deve acontecer a miúde, aqui na nossa área, na nossa região, e por sorte a polícia conseguiu detectar, não prendeu ninguém, mas inviabilizou o transporte de 300 quilos de substância entorpecente. Tem vários elogios aqui para a dupla. A Ludmila Bacará falando que filha do Sérgio Bacará, que trabalhou com o Hernani, né? O Hernani. Filho do Hernani Franco. Ela é neta do Hernani Franco. Hã? Ela é neta do Hernani Franco, filha do Sérgio Bacará. O Sérgio era filho do Hernani. Então, a Ludmila é filha do Sérgio, né? Sim. Então, neta do Hernani, que o senhor teve o prazer de trabalhar junto com ele, né? E eu conheci a Ludmila antes dela nascer, e depois pequenininho. Falando que os advogados aqui são os melhores criminalistas de Santos, na opinião dela. Obrigado. Obrigado, um beijo para você, Ludmila. O melhor é ele ali, ó. Saudoso Sérgio Bacará. Saudoso Sérgio Bacará. Eu sou mais antigo, isso sim. Saudoso Sérgio Bacará, que fazia o robalo de ouro, né? Que foi delegado de turismo, né? E eu trabalhei com o pai dele, o Hernani Franco, com 16 anos. Eu era repórter de campo e o Hernani era o melhor locutor esportivo que havia na cidade e um dos maiores locutores esportivos que eu vi na minha vida. E não quis sair de Santos, foi convidado para ir para todas as grandes emissoras. Não quis porque não quis. Ficou aqui e eu tive a honra de ser o repórter de campo dele. Levava umas broncas dele, porque ele era linha dura. Primeira Mas reportagem. também eu fazia cada besteira que tinha que levar bronca. Primeira reportagem, o Cassione, que hoje fala com uma habilidade incrível, disse que ficou mudo lá, não é isso? Você Fiquei mudo não, troquei letra. Parecia o Hortelino, troca letra. Ele falou, e hoje, minha estreia, eu dentro do vestiário do Santos, né, com aquele time todo, Durval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, aquela coisa, eu nervoso, ali com vergonha de falar, inclusive, ele agora, filho de peixe, peixinho é, alusão ao meu pai, que tinha sido o primeiro locutor esportivo de Santos. Vicente Cassione Filho, fala Cassione. Aí eu
Quase que não saiu o que eu ia O falar. senhor estudante de jornalismo ou de direito nessa época? Nada, estudante de colégio santista. Eu tinha 16 anos. Também é uma função, né? Sim, mas o problema é que o que eu fiz acabou comigo. E ele falou assim, filho de peixe, peixinho é, Vicente Cassione Filho. E eu, em vez de entrar falando, estamos aqui no vestiário e tal, eu comecei como se estivesse abrindo a jornada esportiva. Alô, alô, senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos aqui na Vila Belmiro, isso ele já tinha dito, quando começou a falar, para o jogo do Campeonato Paulista, não tinha outro campeonato, entre as equipes, aí é que foi, era Santos e Botafogo, entre o Santos Futebol Clube e o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu troquei o F pelo P, não me diga como, não sei se eu tive na... Nunca falou isso na vida, mas aquele dia falou. Botafogo de Ribeirão Preto. Eu comento muito esses lápis, lá, ó, tá vendo? Quando eu estou falando, eu falo muito depressa, às vezes penso mais rápido na que frente do que a fala. Aí, quando eu falei isso, parei. Parei, ele lá de cima no microfone, isso no ar, todo mundo ouvindo, nos rádios do Brasil. Ele disse, calma, Cassioninho, começa novamente. Quer dizer, ninguém teve uma estreia mais vexatória do que a minha. Quase que eu desisti no primeiro dia. E eu ia desistir. Né? Tá vendo, Ludmila? Teu avô era bonzinho com vocês. E era bom no profissional, mas era bravo, hein? Não pensa que ele nesse dia não foi. Ele foi tolerante. Bravo foi no dia que ele disse que a bola tinha entrado dentro do gol, que o Santos chutou, a bola bateu na trave e bateu em cima da linha. Eu estava ali atrás, a 1 metro do gol. Aí ele, gol! Aí o juiz, que era o Elias Assad de Simão, anulou, porque não tinha entrado, não deu gol. Não é que anulou, não deu gol. Aí ele falou, juiz desonesto, o Santos está sendo furtado na Vila Belmiro, a bola entrou e ele não deu. Fala, Cassioninho. Eu falei, não, o juiz tem razão, Hernânio, a bola realmente não entrou. Ele falou, depois do jogo vem falar comigo aqui. Quer dizer, eu tinha que dizer que a bola entrou, e como eu disse que a bola não entrou e não tinha entrado mesmo, ficou bravo, ele me suspendeu uma semana. Por desmenti-lo no ar. Mas eram outros tempos, né? Outros tempos. Ele era fora de série. Né? Foi um professor que eu tive. Cassione, nós estamos enxugando zelo aqui com essa questão dos narcotraficantes, porque nós temos 5 fronteiras aqui. A Polícia Federal, que é excelente, não tem numerário suficiente para controlar. Então as drogas chegam aqui para ser embarcado no Poço de Santos e para a Europa, e para a Holanda, e para a Itália, enfim. Então nós estamos enxugando gelo. O principal porto é Amsterdã. Amsterdã, Holanda. Então, Roterdã, nós estamos enxugando gelo aqui, então? Olha, eu vou arriscar dizer uma coisa que parece leviandade. Na minha opinião, no mínimo um container desse por dia embarca no porto. Como é que vai alimentar a Europa toda? No mínimo um container desse. De vez em quando, alguém pega um por ano. Isso é todo dia. Todo dia, no Porto de Santos. Todo dia, né? Porque eles têm... É o maior porto exportador de tudo que tem aqui na América do Sul. Por que não vai ser o maior porto exportador de cocaína? Também é. E a Receita Federal hoje eles têm um sistema muito bacana, que é o raio-x. Tanto é que essa substância... Melhorou muito. Melhorou muito. A prova disso é que eles estavam embarcando a substância com o navio já preparado para sair. Ou seja, o container não ingressou na embarcação com a substância. Eles estavam colocando pelo lado de fora, estavam içando... Pirata, né? Pirata. Se as avessas, né? Eles tinham mandado pelo pirata, as avessas, que o pirata vai e tira, né? Eles estavam colocando. Então, olha só, eles descobriram que há hoje o raio-x que detecta alguma coisa estranha no interior do container, o auditor vai lá, estoura o lacre e verifica na hora, junto com a polícia. Se tiver que aprender, como aprenderam recentemente agora, uma quantidade igual ou superior, não sei. Mas agora estão embarcando por fora. Agora a cara de pau, tu tinha de chegar com um barco, não é a remo, obviamente, é um barco a motor. Chegar do lado, jogar uma garateia, que é uma corda, ou o sujeito lá de cima puxar, 300 quilos de cocaína. Gente, vamos abrir os olhos aí no cais. Que isso? Daqui a pouco eles vão colocar gente, dinheiro, Mas pegaram 13 bolsas, alguém viu e denunciou. Então, mas foi o que o doutor Cassione falou. Pegaram uma. Quantas não acontece isso, né?
quantidade... Só para ter uma ideia, 300 quilos é o equivalente, peso equivalente a 6 sacos de cimento. Você levanta um saco de cimento com facilidade, 6 sacos de cimento, e o cimento pesa mais que a cocaína. Então, em termos de volume, é mais volume do que 6 sacos de cimento. Eram 360 quilos, vamos supor, 12 sacos de cimento em tamanho, né? Não, em tamanho? Eu não sei a proporção de peso. Uns 8 sacos, né? Se fosse o mesmo peso do cimento, seria 6 sacos de cimento. 360 aqui. Então dá mais. Dá 7 sacos e pouco. 7 sacos e pouco. Não é tão difícil. Ele põe um negócio, sobe, né? Não, é difícil. Você fazer uma operação com 300 quilos pelo costado do navio... É difícil, mas eles põem uma garateia, como ele falou, e vão subindo. Tem que ter cumplicidade de uma porção de gente. Até lados. Do capitão do navio. Dos dois lados. Tem que ser embarcado com cumplicidade, senão não faz, né? Após ataques, Temer autoriza envio de tropas de exército para o Rio Grande do Norte. A coisa tá feia lá, hein? Auxiliar as forças do Estado, né? E o Rio Grande do Norte, que é tido, né, como um dos estados, Natal, um dos estados, uma capital do Nordeste mais seguras, né? Tirando com Fortaleza, tirando com Bahia, com Salvador, você vai para o Rio Grande do Norte, falam que é a capital que você pode andar mais tranquilo nas ruas, tá? ou podia, né? Agora está mais difícil. O que houve lá? Ataques em ônibus, colocando fogo em ônibus, estações. Mas que motivo estão dando e quem está fazendo isso? O motivo é que o governador bloqueou os celulares nas penitenciárias de Natal. O bloqueio de celulares. Então, o governo local ele instalou bloqueadores de celular na penitenciária. E o outro governo, que é o governo paralelo, que tem poder, resolveu passar por cima do governo, entre aspas, oficial. Aí começaram a colocar fogo em tudo e tal. E outra coisa, é uma cidade que vive não só disso, mas especificamente do turismo, né? Se você observa algo desse porte, acho que foi exatamente no Morro do Careca, né? Que é um local extremamente frequentado, conhecido por nós todos. Então o sujeito fala, eu vou para lá, não vou passar por isso, vou pegar um ônibus, vou botar fogo no ônibus, vou tomar um tiro, uma bala perdida, como em outra cidade aí no Rio de Janeiro. Então, olha só, isso espanta o turista. No momento que nós estamos vivendo aqui de Olimpíada, o que falta? Segurança pública, investimento, investigação, não existe. As polícias estão diminuindo, estão secando, os policiais aposentando, não fazem investimento. Armas de fogo disparando sozinhas aqui no estado de São Paulo. Vários policiais machucados, alguns até mortos, porque a arma disparou sozinha, não precisa puxar o gatilho, dispara sozinha. Cadê o investimento? Cadê o investimento em segurança pública? Preparar a polícia, a investigação, inteligência. Acontece isso. Estado paralelo, como bem disse o doutor Vicente Cassione, Estado paralelo porque eles têm juiz, eles têm promotor, delegado, no meio deles, né, eu digo, eles fazem a lei deles e executam. E é rápido, é um tribunal rápido. O nosso aqui demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Prescreve até. Lá não. Lá eles executam a pena e resolvem. E o Estado está vendo tudo isso e não faz absolutamente nada. Vai virar país de 10º mundo isso aqui. Lá que era uma das capital do Nordeste mais calmas, eles estão reclamando da instalação de bloqueadores na penitenciária de Parnamirim, em Natal. Quer dizer, o poder paralelo quer ficar conversando com os bandidos, não pode mais, bloquearam. Conversando e cometendo crimes, né? Porque pelo celular hoje eles não só conversam, eles cometem crime. Devia ter em todos os penitenciários isso. Inclusive sequestros. Então, aí, como bloqueou, vamos pôr fogo na cidade. Há muito tempo que a gente vem vendo que a organização criminosa se tornou o verdadeiro Estado dentro do Brasil. O Estado nosso, institucional, que está previsto na Constituição, esse não consegue andar 2 passos sem levar um tombo. Veja a realidade que nós temos: presidente interino, a presidente empichada, o presidente da Câmara fora, cassação para tudo que é lado, a Lava Jato mostrando as vísceras da realidade brasileira, enquanto que eles não, eles são organizados, eles recrutam muito bem e facilmente o seu contingente, porque a coisa mais fácil do mundo é você, num ambiente de miséria e de subdignidade humana, em que uma juventude e até a infância não tem o menor padrão de dignidade de vida, o
sujeito vai lá, oferece uma bala, primeiro de doce, depois uma bala de revólver, e o menino e o jovem, eles aceitam o recrutamento tranquilamente. E hoje é incalculável o número de pessoas que estão vinculadas a eles. Além disso, há uma parte do setor repressivo do Estado, que é a polícia, a parte, claro que não é toda de jeito nenhum, mas há uma parte que também está fazendo parte do crime organizado. E com isso, é evidente, você tem um cavalo de Troia dentro da polícia do Estado. Porque basta um policial, no meio de 1000, fazer parte do crime organizado, para que este policial avise, denuncie para os seus colegas de criminalidade o que o Estado quer fazer em termos de uma diligência, de uma batida, de uma operação. Não é? Então, não tem jeito. Eles cresceram muito e vão crescer mais, porque se deixaram chegar onde chegou, agora não tem como impedir que vá adiante. E aí é que eu digo que um dia vai correr sangue no Brasil e esta parte do crime organizado vai ser um dos exércitos bem aparelhados e bem mobilizados que nós vamos ter. Para que lado eles vão e de que lado eles vão ficar, a gente não sabe. Mas que eles têm força para enfrentar o Estado institucional daqui a pouquinho, de igual para igual, as forças de segurança, as forças armadas, as polícias, eles vão ter. Então, deixaram chegar nisso. O doutor Cassiano vai ter que se retirar agora para um compromisso. Nós que pedimos para ele, mesmo tendo que sair antes, vir aqui no programa. Queria parabenizar pelos 50 anos como jornalista, pelas atividades como advogado, e a TV Com tem orgulho de contar com o senhor aqui às segundas-feiras. Até segunda que vem. Muito obrigado. Obrigado, Armando. Obrigado a você. Obrigado aos caríssimos telespectadores e até a próxima. Obrigado. Vamos falar dos apoiadores aqui. Plano de saúde, plano de assistência familiar Ozan. Faça com o pessoal da TV Com aqui, tem Ozan. Ligue para 32 28 8000. Hoje não tem o Cirino aqui para fazer os comentários da Ozan, eu vou fazer o mesmo, né? www.ozan.com.br. Você que no momento mais difícil vai precisar ir, plano de assistência familiar Ozan. 32 28 8000. Ligue para a Ozan e obtenha mais informações lá com o Fábio Garibe, com a sua secretária. Secretária que foi elogiada pelo Cirino, pelo nosso querido presidente da Atmas, que elogiou, fala que a secretária não faz tudo lá na Ozan. Liga para ela e resolve e se filie à Ozan. Também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lubiviano 89. Ao lado da Unisanta, um abraço para a família Teixeira, que também assiste o programa aqui, eles da nossa co-irmã Santa Cecília. E em frente ao Supercentro Boqueirão, o supercentro mais antigo em atividade no Brasil, né? Então, você vê pratos maravilhosos, um abraço para o Nelson e para o Paulo. O Nelson que está triste com São Paulo, que empatou ontem com a Chapecoense, 2-2, com o Morumbi lotado, mais que 50 mil pessoas. E o Paulo que está contente com o Corinthians em primeiro lugar, assumiu o primeiro lugar, ganhando do Inter, lá em Porto Alegre, de 1-0. E o Santos foi muito bem aqui. Primeiro tempo, Cruzeiro, que é um time que tem bons valores, mas não está acertando, né? Na estreia do Mano Menezes. No segundo tempo, tomou um chacoalho, 2-0 para o Santos, né? Primeira derrota do Mano Menezes, estreando no Cruzeiro. O Cruzeiro que está com 15 pontos, é o vice-lanterna, né? O 19º colocado no Brasileiro, uma campanha muito ruim do Cruzeiro, só levando vantagem sobre o América de Minas. O América que foi campeão mineiro, derrotou o Cruzeiro, derrotou o Galo do Robinho, tal, mas infelizmente o Atlético está numa posição, o Atlético de Minas, que é um time simpático, está na lanterna do campeonato, e o vice-lanterna é o Cruzeiro, agora com o Mano Menezes, tomando o primeiro chacoalho aí na Vila Belmiro. Corinthians em primeiro, Santos em segundo, Palmeiras em terceiro, né? Ou não, Palmeiras em terceiro e Grêmio em quarto. É isso aí. O que você achou da rodada? Eu estou feliz porque o Santos vem aí, né? O Santos é aquele time de virada. O pessoal estava reclamando, mas ontem foi um jogo maravilhoso. Não sei, o pessoal que teve a oportunidade de assistir, eu assisti um pedacinho, mas fiquei muito feliz. O Santos sempre voltando e nas cabeças. Parabéns. O time jogou bem no segundo tempo, né? Mesmo sem 3 titulares, o Gabigol, o nosso lateral e o nosso meio-campo, né? No Zeca,
Nós estamos, o Santos está mantendo o padrão de jogo. O técnico muito bom. E Lucas também. Lima também. Sem Lucas Lima, sem 4 titulares ontem, né? E o técnico maravilhoso. Dorival está tentando resolver os problemas ali, né? Sim. E o Palmeiras, será que é cavalo paraguaio ou não? Não sei. Não sei, tem muito amigo palmeirense. Nosso Uriel Vilas Boas que vê o programa. Né? Tomar cuidado com o Palmeiras. Meu amigo Ronaldo César, tem muita gente. Meu irmão é palmeirense também, então, né? Então. Vamos falar bem do Santos. Custo com partido chega a 9,4 bilhões em 10 anos. Recursos do fundo partidário e renúncias fiscais da União para bancar horário eleitoral gratuito na TV e na rádio. Siglas nanicas ficam com mais de 20% das verbas. É um absurdo, e nós sabemos que a turma vai vender, leiloar esse horário, porque o horário de televisão, durante esses 35 dias, não é isso? E nós teremos agora, ele é valiosíssimo. Então nós observamos cada união, cada coisa, para quê? Para que o candidato tenha um tempinho a mais. Parece que não, mas 10 segundos na televisão durante a campanha, 35 dias, é muito tempo. Valiosíssimo isso. Então, essas interligações, partido, disse partido nanico, vendendo, trocando, para quê? Para que entre mais dinheiro para o partido, que as pessoas tenham mais dinheiro. É o que nós estamos acontecendo. Para que tanto partido, gente? Aqui um país como o nosso precisa de tanto partido. É muita gente, é muito candidato. Amanhã, Ação do Coração, dia 2 de agosto, na Praça Mauá, concentração a partir das 11 horas. O nosso Alexandre Camilo, a Associação Eduardo Furquini vai fazer a Ação do Coração, uma ação muito bonita. Que também você que não deu agasalho ainda, leve seu agasalho, leve uma roupa sua que você já não usa mais, que esteja em condições de uso, um sapato, uma meia, um tênis, alguma coisa, e também leve o seu coração. A Ação do Coração amanhã, na Praça Amar, estarei lá também para ajudar, né? Nosso Eduardo Camilo, 21 líderes religiosos da catolicismo, budistas, evangélicos vão estar juntos, mostrando que as religiões são todas interlaçadas e o Deus é único. E é bacana que não há nenhum cunho político nisso. Alexandre, até o presente momento, esse menino não fez nada, não manifestou nada e não quer. Ficou bem claro isso. Então, é uma pessoa do bem e outra, ele dá sorte com o tempo, né? Hoje eu acessei o Climatempo, amanhã sol de novo. Tá igual a prova da tribuna, que nunca chove, é isso? 10 km da tribuna? Porque você realizar um evento desse, com o tempo nublado, com chuva, iria acontecer, mas seria menor, mas com sol, né? O tempo gostoso, como nós estamos vivendo aí esses dias, será muito bom. Parabéns para ele, mais uma vez, mais um ano. Sucesso. Sucesso. Bom, queria agradecer aqui a participação do Dr. Vicente Cassiano, que já foi, homenageado pela tribuna de ontem, pela Ivanir, pela Cláudia, pela T Revista, pela família Santini, já citada aqui. O Armando de Matos Júnior, que sempre quando vem aqui fala de todos os assuntos, né? Ele que é um advogado criminalista bem reconhecido na região. Mandar um abraço para o Eugênio Malavaz, que está vendo o programa também. Nosso amigo. E para o Aldo dos Santos Pintos, que também são comentaristas aqui do programa. Civilista. Quero trazer o Eugênio aqui fazer um programa com você, mas ele não vem, nunca tem hora. Arruma um horáriozinho, Eugênio. Pô, em vez de levar os 4 filhos para colégio, deixa um dia com o motorista, vem aqui na TV Com. Farei um júri com ele nos próximos dias agora, nesse mês aqui, não sei de cabeça exatamente, mas farei um júri com ele. Você com assistente? Não, são 2 réus e bom debate, advogado. Bom debate. Estaremos ali certamente do mesmo lado. Muito bom. E o Eugênio Malavaz, que quando tem um tempinho, que é muito ocupado, assim como o Armando, como todos nós, ele vai surfar, né? Outro dia, se tiver uma folguinha, ele pega aquela pranchinha, vai lá pro Canaã. O Eugênio, que é muito conhecido nos surfistas. Um abraço para o Eugênio e para a Aline. Fiquem com Deus. Obrigado, Armandinho, pela presença. Obrigado pelo convite. Fiquem com Deus. Amanhã, Ação do Coração, às 11 horas, a partir das 11 horas, meio-dia, lá na Praça Mauá. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação da TV Com. Muito obrigado.